Boa noite, queridos, graças e paz. Amém? Quem está feliz aí, diga amém. Glória a Deus. Estamos na presença do nosso Deus. Mais uma maravilhosa oportunidade de glorificarmos, exaltarmos o Senhor e de ouvirmos a sua voz, sua palavra. Fique seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Pai, nós estamos à sua presença e queremos te honrar, queremos te glorificar. Queremos te exaltar, Senhor. Temos entronizado, Senhor, nas nossas vidas, esse lugar por meio dos nossos louvores. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Levantamos a Ti um trono de louvor, um trono de adoração, Senhor. E que a Tua palavra possa nos edificar nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de entrar na palavra, tem alguém que está nos visitando hoje? Se tem alguém, dê um sinal com sua mão, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas aqui, mais alguém? Deus abençoe. Você que está perto de alguém que está nos visitando, dê um abraço aí, cumprimente essa pessoa. Diga a ele, a ela, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a igreja toda, vamos dar uma salva de palmas bem forte para os nossos irmãos que nos visitam. Fiquem à vontade, estão na casa de Deus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 21, versículo 12. Mateus 21, 12. Mateus 21, 12. Quem achou diz amém. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Diga assim, a casa do Senhor é chamada casa de oração. Amém ou não amém? Jesus, num momento bem interessante, algo não esperado, Jesus chega um dia no templo e acha as coisas fora do lugar e toma uma decisão inesperada. Jesus nunca, pelo menos não era costume ter uma reação tão forte a respeito de alguma coisa, mas algo incomodou. Jesus chegou no templo, na casa de Deus, se incomodou com a maneira como as pessoas estavam conduzindo o culto ao Senhor, e Jesus naquele dia chuta o pau da barraca. Jesus vira a mesa, Jesus pega, bate em pessoas, uma confusão maior do mundo. Para Russell Shedd, essa não foi a primeira vez. Esse texto, ou um texto semelhante, você pode ler também em João, Evangelho de João, capítulo 2. Para Russell Shedd foram dois eventos separados. Jesus fez algo logo no início do ministério dele, e agora Jesus está chegando no final do seu ministério terreno, e tem uma atitude dessa, inesperada para alguns. Mas precisamos entender o que Jesus estava repreendendo, o que Jesus estava querendo ensinar, sobre que aspecto Jesus está protestando sobre aquilo que as pessoas estavam fazendo no templo do Senhor. E aí eu quero ir com você e quero que você me acompanhe em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Nós estávamos estudando sobre Davi, e vimos que Davi foi um grande homem de Deus, um grande rei, mas algo Davi não conseguiu realizar. Era um desejo do coração dele, mas ele não conseguiu realizar a construção do templo. Davi não conseguiu realizar esse sonho. Ele recebeu a visão, ele levantou os recursos, ele trabalhou para que isso acontecesse, mas Deus não o permitiu que ele fosse o construtor. Ele foi o idealizador, mas ele não foi o construtor, do templo. Deus deu essa missão ao seu filho, Salomão. Assumiu o trono no lugar de Davi,
e coube a Salomão essa responsabilidade de construir o templo. Até então, até a construção do templo, o tabernáculo era o centro do culto a Deus. Se as pessoas queriam encontrar com o Senhor, se dirigiam ao tabernáculo. No tabernáculo estava a arca, símbolo da presença de Deus, que esteve com Israel durante toda a sua travessia no deserto. Agora, com a construção do templo, a arca e o templo passaria a ser o centro do culto em Israel. O templo ficava em Jerusalém, e Jerusalém era esse centro da fé para o povo de Israel. Durante três vezes no ano, as pessoas iam em comitiva para Jerusalém para celebrar as festas. Por isso que, muito provavelmente, Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Por isso, quando Jesus estava para nascer, as cidades estavam muito povoadas, né? Não havia lugar para hospedar. Jesus estava no trânsito, numa viagem, não havia lugar para ele se hospedar. Então, havia uma movimentação muito forte durante alguns períodos do ano, porque todo mundo ia para Jerusalém, todo mundo seguia para as viagens, para esses lugares, para os locais de culto, ou principalmente para o templo. E coube a Salomão essa responsabilidade, sendo Davi um homem de guerra, um homem que tinha travado muitas batalhas. Deus tirou dele essa obrigação. Não, Davi, você tem nas suas mãos tem muito sangue, então você não vai construir. Salomão conseguiu estabelecer a paz em Jerusalém, em Israel, e a partir disso conseguiu levantar os recursos para a construção do templo. O templo foi edificado, o templo foi inaugurado. 2 Crônicas capítulo 6, vem a inauguração do templo, e depois que o templo é inaugurado, Salomão vai dormir, depois de um período de festa pela celebração da inauguração do templo. Salomão vai dormir, e lá Deus aparece para ele, Deus se revela para ele, e é esse texto que nós vamos ler agora. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 12. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Deus está dizendo: eu escolhi essa casa. Deus deu o projeto para Davi, Deus executou pela mão de Salomão, o templo foi construído, e Deus está falando com ele: eu escolhi essa casa como casa de sacrifício. Aí ele diz: se eu fechar os céus para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei e sararei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas nesse lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Estava sendo inaugurado o templo, o centro, a referência do culto a Deus em Israel. Isso é muito importante, porque de fato, no centro da religiosidade de Israel estava o Senhor, o templo e o Senhor. E o culto sempre também fala da cultura. A cultura de um povo expressa o Deus que esse povo adora. A música de um povo expressa o Deus que esse povo adora. A maneira como um povo se expressa culturalmente é resultado do que esse povo adora. A sua cultura é resultado do seu culto. Está totalmente interligado. Por isso nós precisamos ter cuidado com o Brasil. O que você acha que o Brasil está adorando? Simples, escute a música do Brasil. O que você acha que o Brasil está cultuando? Quem é o Senhor do Brasil?
escuta a música que você ouve no Brasil, aí você entende mais ou menos quem é que o Brasil adora. Mas nós cremos que nós somos, sim, povo de Deus, e o Brasil é do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Quem crê nisso? Levanta sua mão direita comigo e diga: o Brasil é do Senhor Jesus. Enquanto tiver sal da terra e luz do mundo, nós continuaremos clamando e declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim: o Brasil é do Senhor Jesus. O templo era o centro do culto a Deus. Se as pessoas queriam encontrar com o Senhor, elas iam para o templo. Deus disse: esse é o lugar que eu escolhi para ser casa de sacrifício, como a Fernanda até colocou aqui na palavra de oferta. É o lugar onde você vai encontrar-se com o Senhor. E o nosso encontro com Deus sempre exige de nós sacrifício. Porque desde a queda, desde que nós nos afastamos, que o homem, de um modo geral, se afastou do Senhor pelo pecado através de Adão, o homem está num caminho de volta para o centro da vontade de Deus. E esse caminho, como disse Paulo, é um caminho de luta, porque é uma batalha que travamos todos os dias. Uma parte de nós quer o Senhor, a outra parte de nós não quer o Senhor. Uma parte de nós quer servir a Deus, outra parte de nós não quer. Tem dia que você vai dormir tão crente, mas você acorda e diz assim: por que esse negócio? Tem dia que você vai dormir tão inspirado, cantando louvores. No outro dia você diz assim: rapaz, sei não, viu, esse negócio de fé, acho que isso é furara. Esse é o resultado da constante luta que temos dentro de nós. O templo era esse ambiente onde as pessoas iam com seus sacrifícios para, de alguma maneira, sacrificando-se, se aproximarem de Deus. Jesus, na cruz, estabeleceu o sacrifício que nos une ao Senhor. Diga: Jesus, na cruz, estabeleceu o sacrifício que me une ao Senhor. Amém? Então, a porta está aberta, o caminho está liberado, para que eu e você pudéssemos nos encontrar com o Senhor. Hoje, esse templo que nós estamos nos referindo, não é o templo físico. A igreja é igreja porque a igreja está reunida. O templo tem toda a relevância, hoje o templo atual tem toda a relevância que tem, porque nós estamos aqui. Aqui é a igreja, porque a igreja está aqui. Amém ou não amém? Sem a igreja, não é igreja, é um templo, é um galpão. Apesar de que nós entendemos a importância desse lugar, entendemos a importância de estarmos aqui, mas ele só é importante porque você e eu, nós estamos aqui e nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande relevância. O que nós precisamos compreender é que esse templo que fora escolhido para ser o centro do culto em Israel, para ser o centro do culto em Jerusalém, agora somos nós, eu e você. A Bíblia diz que Jesus veio para habitar em nós, e nós passarmos a ser essa casa de sacrifício, e essa casa que é morada do nosso Deus. Jesus na cruz nos deu o caminho, a possibilidade de sermos o templo, a morada do nosso Deus. Então nós precisamos entender que onde estamos, para onde formos, não estamos indo sozinhos, estamos levando o nosso Deus. O centro do culto deixa de ser apenas um lugar. O centro do culto é onde estiver alguém que se chame pelo nome de Deus. O centro do culto, o centro do milagre, o centro da transformação, deixa de ser uma casa, passa a ser qualquer lugar onde você chegar e ali você representar o reino de Deus. Está dentro de você, assim como o reino de Deus está dentro de nós. Diga: a presença de Deus na minha vida faz de mim a casa, o templo do Senhor nessa terra. Você pode aplaudir bem forte o Senhor em nome de Jesus? Agora, voltando para o texto lá de Jesus, ele chega no templo e algo esquisito está acontecendo. Jesus sabe, conhece a palavra, conhece a utilidade do templo, sabe a importância do templo,
E quando ele chega ali, algo está acontecendo e que ele fica inquieto. As pessoas estavam usando o templo de maneira errada, fora do propósito, fora da dinâmica para a qual ele criou. E aí eu te pergunto, como templo de Deus, você está funcionando dentro do propósito pelo qual ele te criou? Como casa de Deus, você está funcionando para o propósito pelo qual ele te criou? Você está funcionando da maneira adequada? Se Jesus vem te visitar hoje, ele veio nos visitar aqui, amém ou não amém? Quando se tira a presença de Deus aqui na adoração? Deus se manifestou, a presença de Deus. Aí eu te pergunto, ele te visitou hoje, o que ele encontrou no templo que é a sua vida? O que ele encontrou no templo que é você? Como você foi encontrado por Deus? Quando Jesus chega lá no templo, naquele templo físico, Jesus olha, se choca com aquilo que está acontecendo. Diz o texto, vamos lá novamente para o texto, 21:12. Ele entra no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas. Duas coisas que eu queria apresentar para vocês. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, olha, esse negócio dos meninos estar vendendo na igreja, isso aí eu acho que está errado, porque aí Jesus expulsou os cambistas do templo. Aí eu olhei assim, vai ler a Bíblia um pouquinho mais para você entender o que é que Jesus está falando. E eu vou explicar para vocês. Primeiro, quando Deus estabeleceu a dinâmica do templo, as pessoas saíam das suas terras e iam para Jerusalém, levando, por exemplo, se você ia levar uma oferta, se era, por exemplo, na festa das primícias, as pessoas levavam as suas ofertas fisicamente. Então levava sacos de cereais, levavam os animais. Então vamos dizer que a pessoa teve uma colheita abundante, vai levar a sua oferta. Como é que ela fazia? Não tinha como fazer um pix de um saco de cereal. Vamos fazer um pix de um saco de trigo. Não tinha como, tinha que levar. Agora, se a pessoa também cometeu algum pecado e ela ia para o templo fazer a oferta pelo pecado, então ela pegava aquele animal que era pela oferta do pecado e ela saía carregando o animal. Duas coisas aconteciam aí. Se a pessoa tinha sido muito abençoada, então ela tinha ali 2, 3 animais carregando as primícias dela, sacos de trigo, sacos de outros cereais, e ela ia ali levando. Ou ela ia levando tantos pares de animais, bois, cordeiros, ela ia levar para a sua oferta. Mas se ela tinha cometido um pecado, ela ia pegar aquela ovelhinha, por exemplo, o cordeiro, que seria sacrificado pelo pecado, e ela levaria. Então vamos dizer, se ela saía lá de Cafarnaum, se ela saía lá de um lugar mais distante, ela ia a viagem todinha levando os animais. Sejam os animais e os cereais como oferta, sejam os animais que ela iria oferecer pelo pecado. Então imagine que quem conhecia a lei, que estava na porta de casa e passava alguém com a ovelhinha, a pessoa, aquele cara cometeu pecado. Aquele cara ali cometeu esse tipo de pecado. Por quê? Porque havia uma relação entre o tipo de animal que a pessoa ofereceria e o pecado que ela cometeu. Mas também se ela estava levando muita coisa, a pessoa dizia, olha, Deus foi bom com aquela pessoa. Olha o que ela está levando para ofertar. Olha o que ela está levando para oferecer ao Senhor. Só que aqui para nós, imagine você fazer isso nos dias de hoje. Imagina aí. Que sacrifício, não é? Imagine você sair da sua casa hoje, botar no carro o seu cordeiro. Vou levar para a igreja o meu cordeiro. Bota aqui dentro do carro. Um dia eu vi num vídeo, o cara botou um boi dentro do Gol. Um boi. Saiu ele arrumando, botou o boi, saiu ali com um boi. Achei um golzinho quadrado e um boi dentro. Meu Deus do céu, o brasileiro é bom mesmo, viu? Mas imagine você sair da sua casa hoje, vou levar a minha oferta. Vou levar a minha oferta de primícia, vou levar minha oferta de celebração, ou vou levar minha oferta pelo pecado. Aí você bota um cordeiro dentro do seu carro. Ou você vem puxando a bicicleta. Imagina aí, você vem lá do vilage, lá perto das canas, lá vem puxando o bichinho do cordeirinho. Ia dar um trabalho terrível, né? Agora imagine, quantos quilômetros tem? Não sei, 5, 10 quilômetros no máximo. Mas as pessoas faziam isso 100 quilômetros, 200 quilômetros. Viagens longas.
carregando, levando para o centro da adoração, para o centro do culto, os seus animais, seja pela oferta do pecado, seja para a adoração. O que isso me fala? Sacrifício, diga comigo, sacrifício. Imagine o esforço, o empenho dessa pessoa viajar longas distâncias, carregando suas ofertas. Era um sacrifício terrível, era o sacrifício pela oferta, mas era o sacrifício de levar, era o sacrifício de conduzir. Semana passada eu trouxe um dos temas da palavra. Nós não podemos servir a Deus com aquilo que não nos custe. Foi falado aqui no momento de oferta, mas não é somente aí. Servir a Deus exige de nós sacrifício. Se você não pode querer entregar ao Senhor, servir a Deus somente com aquilo que sobra de você, porque Deus não nos deu aquilo que sobrava nele. Ele podia ter mandado um anjo, olha, vai lá anjo, resolve o problema. Ele podia ter criado qualquer situação, mas Ele se sacrificou por mim e por você. A moeda que Ele nos deu foi sacrifício. Diga comigo, a moeda de Jesus foi o sacrifício. Então eu não posso servir a Deus sem ter esse entendimento. Paulo entendeu com muita graça o que é o sacrifício. E Paulo viveu uma vida de sacrifício. Então, em primeiro lugar, se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos a casa de Deus, precisamos entender que eu preciso me sacrificar o máximo que eu puder para continuar sendo a morada de Deus, para continuar sendo a casa de Deus, para continuar sendo a embaixada de Deus aqui nessa terra. Amém ou não amém? Quando Jesus chega no templo, as pessoas já tinham mudado o costume. O que eles fizeram? É muito sacrifício levar. Então eu não vou levar, eu vou levar dinheiro, eu vou levar moedas, e lá vai ter as pessoas que vão estar vendendo na parte externa do templo. Eles deveriam estar na parte externa vendendo, e eu iria lá, comprava os animais e depois iria fazer a oferta. Só que qual é o problema disso? Ou um dos problemas? É que você podia chegar ali, você chegava ali, comprava aquele animal, entregava para o sacerdote não sacrificava o animal e devolvia o animal para vender. Entenderam? Então não tinha sacrifício. Não tinha sacrifício. Eu acho que tinha um sacerdote ali, tinha alguma coisa ali, tinha alguém que era um brasileiro. Para inventar um negócio desse, tinha que ter alguém ali, né, com esse perfil. Então, cada vez que as pessoas levavam para o sacrifício, o cara pegava e depois devolvia. Então ficava o mesmo animalzinho rodando. Então esse foi o cenário que Jesus encontrou. Não havia sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém te disser que servir a Deus é somente naquilo que te dá prazer, lembra dessa história. Jesus repreendeu, Jesus foi duro para aqueles que queriam servir a Deus somente com a moleza, somente com aquilo que era leve. Servir a Deus exige sim de mim e de você sacrifício, exige renúncia, exige cobrança. Nós nos cobramos todo dia para termos uma vida de santidade. Agora, quando nós entendemos que isso agrada a Deus e que é o melhor de Deus para nós, a coisa muda. Se você pratica alguma atividade física, você vai perceber, no começo é sempre muito duro, é sempre muito revoltante, é sempre muito odioso, é sempre muito desanimador, é sempre muito ruim. Mas à medida que você vai fazendo, você vai praticando, a recompensa pelo esforço começa a surgir, e você continua. E daqui a pouco, mesmo com sacrifício, você começa a se doar mais. Você começa a se entregar mais. É como uma pessoa que vai entrar, por exemplo, numa dieta muito rigorosa, porque descobriu que precisa se cuidar mais da sua saúde. Essa pessoa no início, ela vai achar mais penoso, vai ser o sacrifício, parece ser maior. Mas à medida que ela vai incorporando novos hábitos, vai mudando sua vida, o que acontece? O sacrifício começa a ter um ganho de prazer, de recompensa, de contentamento. É assim ou não é, queridos? É assim ou não é? É exatamente por esse motivo que a pessoa continua casada. Nós tivemos um evento de casais ontem, foi tremendo, um evento muito bom. Mas uma das coisas que a gente aprende, sempre que vai a um evento como esse, é que
o casamento, a manutenção de um casamento é sempre um sacrifício, sim ou não? Sempre. Você tem seus momentos de prazer, você tem seus momentos de contentamento, de felicidade, mas a manutenção dele é sempre um sacrifício. Se você não consegue se sacrificar por alguém que Deus colocou nas suas mãos, por alguém que Deus colocou na sua vida, talvez você não esteja disposto a sacrificar pelo próprio Deus. Jesus disse assim: se eu não consigo amar a quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Então é muito importante nós entendermos que o serviço a Deus, obedecer a Deus, é sempre um sacrifício que nos é cobrado. Quando Jesus chega no templo, Jesus encontra essa dinâmica. As pessoas ludibriando, as pessoas fazendo como se Jesus não tivesse, como se Deus não estivesse vendo. Chegava ali, entregava o animal voltava para lá. E os cambistas, o que acontece? No templo não se aceitava a moeda romana, porque a moeda romana tinha impresso na moeda a imagem de César. E no templo não aceitava aquela moeda, porque era considerado uma idolatria. O que o cambista fazia? Pegava a moeda romana, trocava por uma moeda que fosse aceita no templo. Só assim a moeda era aceita. Só assim o valor era dado. Só que os cambistas faziam o quê? Agiotagem. Chegava ali e cobrava mais. O cara chegava assim: olha, eu quero trocar aqui, que eu quero fazer. Não, agora a moeda estava lá em cima. Subia o valor, especulava o valor da moeda. Então esse tipo de comportamento foi condenado por Jesus. Foi por isso que Jesus quebrou o barraco. Foi por isso que Jesus chutou o pau da barraca e disse: aqui não, a minha casa não é lugar disso. O que ele estava dizendo? A minha casa não é lugar de enganação. Não é aqui que você diz que sacrifica e não sacrifica. Jesus também está dizendo: não é a minha casa, não é um lugar de ganhos indevidos. Deixa eu te dizer, você é a casa de Deus. Você é a morada do Senhor. E Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Ele quer viver contigo. Ele quer andar contigo, amém ou não amém? Mas não tem como andar conosco se nós estamos caminhando no mundo. Não há como Ele ter relacionamento conosco. Não há como nós sermos casa de Deus e sermos a casa do mundo. E sermos a casa de Belial. Nós fomos chamados para ser a casa de Deus. Você foi chamado para ser a casa de Deus. Salomão teve o privilégio de inaugurar o templo. A Bíblia diz que quando Salomão orou e a glória de Deus veio naquela casa, Deus encheu aquela casa com a sua presença. Salomão ficou extasiado, ficou feliz por ter sido o rei escolhido por Deus para construir a casa de Deus. Mais alegria temos eu e você, sabe por quê? Porque nós não construímos uma casa de Deus. Através do sangue de Jesus, nós nos tornamos a casa de Deus. Nós nos tornamos a morada do Eterno. Agora, que valor nós estamos atribuindo a essa casa de Deus que somos nós? Que valor nós estamos atribuindo a essa escolha que Deus fez em nos fazer sua casa e sua morada? No texto que nós lemos lá em Crônicas, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro, casa de Deus é um povo que é do Senhor. Quem é casa de Deus aqui? Você é casa de Deus quando Deus é o seu dono. Você é casa de Deus, você é templo do Senhor quando você pode dizer: eu sou povo do Senhor. E ele diz que se chama pelo meu nome. Qual o nome que você é chamado? Por que nome você é conhecido? Por que nome você se apresenta? Na sua casa, na sua família, nos seus ambientes, em que nome você é chamado? E aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele traz algumas condições: se humilhar. As pessoas estavam no templo, elas estavam fingindo a sua humilhação. Por quê? Porque ela podia muito bem chegar ali e dizer assim: olha, me dá aí devagarinho, na baixa,
me dá aí um cordeiro que eu vou fazer um sacrifício pelo meu pecado. E aí ele ia escondidinho, ninguém via nada, e ele entregava para o sacerdote fingia que sacrificava, e ele fingia que tinha entregue, ou seja, era um fingimento de lá, um fingimento de cá. Nós não fomos chamados para vivermos em fingimento, nós somos chamados para viver em humilhação na presença do Senhor. E é a capacidade de reconhecer nossas falhas, é a capacidade de nós não aceitarmos a condição do erro e do pecado nas nossas vidas. Humilhação. Aí ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Diga orar. Mais sorte. Não tem como ser casa de Deus se não tiver oração. Não tem como ser casa de Deus se não tiver no altar em oração. Quando o templo foi inaugurado, Salomão entrou com louvor, entrou com adoração, entrou com oração. Não tem como, e o próprio Deus está dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, se eles orarem. A oração é um requisito para quem é casa de Deus, para quem é morada do Senhor. A oração é um requisito imprescindível para quem é casa de Deus. O que está concorrendo no seu coração com a sua oração? Quanto de tempo você dedica em oração? Quanto que você está disposto? Mas, pastor, ele é difícil. Por isso que é casa de sacrifício. Por isso que nós somos a casa de sacrifício agora. Por quê? Porque eu preciso orar. O caminho, eu não preciso sacrificar. Presta atenção, querido. Eu não preciso sacrificar para chegar à presença de Deus. Eu preciso sacrificar para orar. Se você orar, Deus vai te ouvir. Amém ou não amém? Se você se humilhar, se você clamar, Deus vai manifestar. Amém ou não amém? Mas se você não orar, se você não buscar, se você não clamar, Deus não vai manifestar. Por quê? Porque é uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a oração é extremamente necessária para nós, servos de Deus, para você que quer ser a casa de Deus. Se tem algo que precisa ser curado na sua vida, se tem algo que precisa ser sarado na sua vida, na sua terra, na terra que é a sua vida, você precisa de oração. Você pode até pedir para alguém orar por você, e Deus vai ouvir a oração daquela pessoa. Mas existem batalhas e guerras que você precisa sacrificar. Você precisa se posicionar. Na igreja temos oração de 6 da manhã. Temos oração de 18h30. Estou querendo abrir um turno de oração de meio-dia. Pastor, eu não tenho condições nesse horário. Diga o horário que você tem. Diga o horário que você tem. Arruma alguém para estar aqui para orar com você. Sabe por quê? Porque o que vai fazer diferença na nossa vida é se nós formos casa de oração, casa de sacrifício, casa de Deus, altar do Senhor nessa terra. O templo se tornou essa grande referência, se tornou o centro do culto, porque quando as pessoas queriam se encontrar com Deus, era para lá que elas iam, com sacrifício. Você vem sozinho, quase não chega. Você sabe a batalha que é para você vir para a igreja. Meu Deus, menina arruma, puxa, e aí, atrasou, sujou, limpa de novo, toma banho, vai para lá, vem para cá, puxa o menino, ajeita o menino, penteia o cabelo, grita, puxa, estica, vai. Mulher se arruma, menino e mulher estamos atrasados, e agora, vamos, rapaz, vou chegar atrasado, de novo, vou perder o louvor. Tem gente aqui que perde o louvor todo culto, e eu sei, eu lhe vejo. Eu lhe conheço. O sacrifício maior do mundo. É assim ou não é, igreja? Pessoa que está em casa assistindo o culto pela internet. Meu Deus, meu Deus, olha como é pesado. Porque é sempre um sacrifício. Mas se você quer ser a casa de Deus, se você quer ser o templo do Senhor, você precisa ser a casa de sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Quantos querem viver um sacrifício no Senhor, no nome de Jesus? Alguém pode dizer, mas eu vivo no tempo da graça. É verdade. A graça te deu o acesso.
A graça aplanou os caminhos. Mas você precisa ir. Você precisa se movimentar. Você precisa, imagine alguém te dar um presente. Quem já deu presente para alguém ou recebeu um presente que não gostou? Quem já? Aí você deu um presente para alguém, a pessoa olhou assim. Aí você olha na hora, você diz: errei. Por quê? Porque a pessoa faz uma cara assim meio, obrigado, né? Aquela carinha meio sem graça, obrigado. É ou não é? Aí você fica como? Meu Deus do céu, gastei meus R$100 à toa. É ou não é? Gastei meus 50 à toa, podia ter ido ali no Cebozão, ter comido um dogão. Com 50 dá para comer um dogão ainda. É ou não é? Mas deixa eu te falar, Deus nos deu um presente que é a graça. Por ela nós somos salvos, por ela nós temos acesso à presença de Deus, por ela nós nos tornamos casa de oração. Mas você precisa querer, você precisa buscar, você precisa desejar. Eu digo para os meninos sempre que tem gente que a gente vai ter que sair empurrando até chegar no céu. Empurrando. E a pessoa, eu não sei se eu quero, vamos embora, vamos lá. E quando chegar na porta do céu, você tem que esperar a porta abrir e empurrar a pessoa. Porque se você der bobeira, ela cai de costa. E abandona a fé. Quem conhece alguém assim? Não é você, né? Não é ninguém aqui, amém ou não amém? Só o pessoal que não vê no culto hoje. O que eu quero te dizer? A graça de Deus abriu o caminho. A graça de Deus pavimentou o seu acesso à glória de Deus. Mas é você que tem que se movimentar. É você que tem que se sacrificar. E há sim um sacrifício. Não é um sacrifício para ter acesso. O sacrifício para ter acesso já foi feito por Jesus na cruz. Mas é o sacrifício de se levantar. É o sacrifício de que Jesus chegou para o homem e disse assim: você quer? Ele disse: eu quero, levanta-te. Ele levantou. Ele recebeu a palavra. Ele foi curado, mas ele precisou levantar. É a parte do sacrifício dele. É o esforço que ele teve que fazer. Quem está entendendo? Diga amém. Por isso ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Aí eu entendo esses passos como algo crescente, como algo que vai ampliando o horizonte. Se humilhar é o mínimo, é o primeiro. O próximo é orar. Tem gente que ainda está na humilhação. Tem gente que nem lá chegou, mas tem gente que está na humilhação. Consegue reconhecer os seus erros, consegue reconhecer seus pecados, consegue ter um coração quebrantado, humilhado na presença de Deus, mas não consegue orar. Parou na humilhação, não consegue orar. Se humilhar e orar. Quando você consegue orar, aí você vai e me buscar. Aí você, é um nível mais elevado. Você vai buscar, o que você busca, aquilo que é valioso para você. Aquilo que é importante para você. Aquilo que tem significado para você. Deus precisa ser ter esse valor para mim e para você. De não apenas eu me humilhar, de não apenas eu orar, mas de eu buscá-lo. De eu valorizar a sua presença. Quem aqui já perdeu o filho em algum lugar? Estava andando, perdeu o filho. Alguém já... Não? Só eu? Não. Meu Deus, só eu sou. Está andando assim, ninguém nunca perdeu o filho. Não é perder de vez. Como é que eu ia perder? Os meninos estão aqui? Ué? Está andando no lugar, daqui a pouco soltou a mão, andou, vai para frente, quando você olha, cadê o menino Jesus? Cadê? No shopping, na rua, ninguém nunca... Eu já tive, maldição, o meu foi maldição hereditária. Eu fui perdido e depois eu perdi o meu. Eu fui perdido, eu me lembro da cena, eu pequeno, no centro aqui em Maceió, a minha mãe, eu estava no centro com ela, e eu fiquei intertido com os caras usando aqueles marteletes. No calçadão. Eu fiquei assim olhando.
abismado, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Fiquei olhando o cara. Aí quando o cara deu um pause lá, que eu olhei no lado do outro, meu Deus, cadê minha mãe? Desespero. Aí depois acharam, graças a Deus. Nem cor eu tenho para ser o que esqueceram de mim, né? Não dá nem um filme comigo, né? Pois bem, vamos lá. Aí um dia eu perdi o meu. Quando você perde, você esquece tudo. Sim ou não, gente? Você abandona tudo. Nada tem mais importância, senão aquele alvo que você agora vai buscar. Aquilo é o mais importante. Aquilo para você é mais importante. O resto deixa para lá. Uma mãe, ela abandona o marido, ela abandona qualquer coisa. Ela quer o filho, ela quer encontrar o filho que perdeu. Porque o centro da importância dela agora é aquele filho que ela perdeu. O nível que Deus está buscando de mim e você, para sermos casa dele, humilhar, orar e buscar. Que você busque a Deus com toda a importância que Ele tem para você. E deixa eu te dizer, não há nada nesse mundo que possa suprir em você o que Deus vai te suprir. O que Deus pode te suprir. Nada no mundo. O grande problema é que nós buscamos nas coisas, buscamos nas pessoas aquilo que só Deus pode fazer por nós. Aquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Você já deve ter passado por uma situação de estar com muita sede. Muita sede. Aí você vai tomar suco. Resolve? Às vezes a Coca-Cola resolve. Mas eu aconselho que não tome. Eu aconselho que não tome. Mas, tirando a Coca-Cola, que é do inimigo. Tirando o suco não resolve. O que mata a tua sede? A água. A água. O que eu te digo, querido? Em nome de Jesus. Nada, ninguém pode matar a tua sede. Somente o Senhor. Não adianta buscar nas coisas. Sabe por que você passa o dia todinho fazendo maratona, uma semana, maratona no Netflix, e quando você termina, parece que você está pior do que quando começou? Porque você está buscando uma satisfação em algo que não vai te suprir. Sabe por que você esgana o seu marido, seu namorado, seu noivo, querendo que ele faça com você, querendo que ele te supra? Você tem que estar aqui, você não vai dar, porque ele, coitado, não consegue nada, nenhum milímetro daquilo que Deus pode fazer na sua vida. O suprimento emocional, o suprimento que você precisa está em Deus. É nele que você precisa buscar. É a sua oração e a sua busca que vai suprir no seu coração aquilo que você precisa. Não adianta buscar, o seu líder não vai conseguir. Seu pai e sua mãe não vão conseguir. Seu esposo, sua esposa não vão conseguir. Seus filhos não vão conseguir. Só o Senhor. Por isso, você precisa buscá-lo. A busca pelo Senhor é a busca por aquilo que há de mais precioso na nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Quantos querem resposta para a sua oração? Entenderam o caminho? Há um caminho. Há um caminho a percorrer. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra pode ser a minha vida, sua casa, sua família, seus filhos, uma porta que você está buscando em Deus. O que você está buscando? Qual é a terra que você quer que Deus sare na sua vida? O caminho a percorrer é esse: ser povo de Deus, chamado pelo seu nome, se humilhar, orar e o buscar. Resposta de Deus: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos querem ser casa de Deus aqui?
Quantos estão dispostos a ser uma casa de sacrifício? O pastor disse lá na igreja que eu tenho que sacrificar. Eu tenho que sacrificar para alcançar alguma coisa. Entenda, o sacrifício da possibilidade Jesus já fez. O seu sacrifício é a demonstração daquilo que você quer. Quando você quer algo de verdade, você mesmo diz. As mulheres assim, quando eu quero algo, eu vou, corro atrás. As mulheres são mais falantes assim, né? Às vezes o homem fica mais interior, assim, mais introspectivo. A mulher não, a mulher eu quero, eu vou atrás. Olha, não brinque não comigo, que quando eu quero eu vou atrás. Pois é, queira Deus e vá atrás de Deus também. Não busque em primeiro lugar as outras coisas. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não busquem as demais coisas em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.